Cruzeiro! Cruzeirão, deu mole, hein, Cruzeiro? Deu mole o Cruzeiro no Mineirão lotado, com quase 60 mil torcedores. O Cruzeiro perdeu para o Corinthians por 1-0. Jogo marcado por muita cera, catimba, pouquíssima bola rolando. O Corinthians soube catimbar o jogo. O Cruzeiro agora precisa vencer o jogo da volta por um gol de diferença para ir aos pênaltis, para classificar direto domingo lá na Neoquímica Arena. Cruzeiro terá que vencer por 2 ou mais gols em Itaquera. Já o Corinthians precisa apenas de um empate para avançar. Vamos ao jogo. O Cruzeiro teve longe de ser aquele time intenso de 2025, né? Os primeiros minutos foram dominados pelo Corinthians. Logo aos 5, Cássio já salvou o Cruzeiro. Escanteio fechado na cobrança do Depay. Goleiro Pesaça tirou a bola em cima da linha. Aos 10 minutos, uma boa resposta do Cruzeiro. Hugo Souza salvou o Corinthians. Matheus Pereira entrou na área, bateu firme, mas a finalização parou em cima do goleiro corintiano. Corinthians que seguiu pressionando muito. Aos 21 minutos, conseguiu o seu gol. Carrijo cruzou para Yuri Alberto, que cabeceou para o meio da área. Lá estava ele, o artilheiro, né? Craque de bola, viu? Memphis Depay. Só que ele cabeceou errado, a bola sobrou para ele mesmo finalizar de novo e fazer 1-0 Corinthians. Nessa que ele cabeceou errado, entre aspas, o lance duvidoso. Imagens que circulam nas redes sociais mostram que a bola bateu no braço do atacante Depay antes de fazer o gol. A confirmar isso, o lance deveria ter sido anulado. Aos 29 minutos e fechou o tempo. Arroio cometeu uma falta dura em Martínez e aí começou aquele empurra-empurra. A partida ficou parada mais de 5 minutos e o árbitro Anderson Daronco teve que chamar os capitães dos times e pedir para as equipes colaborarem. O sinal marcando 11:45, sinal eletrônico da Itatiaia. Aos 36 minutos, lance preocupante. Yuri Alberto dividiu no ar com o Fabrício Bruno. Só que o Yuri Alberto caiu desequilibrado em cima da perna do zagueiro Vidalba. Após a jogada, o zagueiro ficou mancando o restante do primeiro tempo. No intervalo, não conseguiu mais continuar e acabou sendo substituído. Segundo tempo, mais amarrado ainda, com poucas chances claras de gol. Aos 38 minutos, Romero fez falta em Bidu, recebeu amarelo, estava pendurado El Perro. Romero não vai jogar a volta domingo na Neoquímica Arena, mesmo com a pressão do Cruzeiro diante da torcida. Aliás, uma grande festa da torcida do Cruzeiro no Mineirão. A Raposa não conseguiu empate, agora vai ter que inverter o resultado no jogo da volta, domingo às 6 da tarde na Arena Corinthians. Placar final no Mineirão, Coringão 1-0. Já vamos trazer análises. Esse lance polêmico, bateu ou não bateu no braço do Memphis? Curioso que ontem no Mineirão ninguém falou nada, né? Nem a TV, nem a transmissão. Hoje, uma imagem atrás do gol de um influenciador. Tava ali filmando atrás do gol e parece mesmo que bateu no braço do Memphis Depay. Vamos ter opinião, análise. Eu vi o técnico Leonardo Jardim já no Rádio Esportes. Agora, falo pra você da CDL BH, celebrando o aniversário de Belo Horizonte, hein? 128 anos. A CDL BH, há 65 anos, está presente nessa história. Hoje, com apoios incríveis a projetos como a reestruturação do centro, recuperação da memória do Café Nice, Natal BH Iluminado e tantas outras ações que fazem de BH o melhor lugar para empreender e viver. CDL BH sempre um passo à frente. Osvaldo Reis, Piquitito, semifinal ainda em aberta. Você narrou ontem a derrota do Cruzeiro, não foi legal, né? Cruzeiro não jogou bem, mas tem a volta, tem o jogo domingo em São Paulo, hein, Piquitito? Nada está perdido, mata-mata é assim mesmo. Corinthians veio bem preparado, conseguiu fazer um primeiro tempo até os 30 minutos, que teve supremacia, conseguiu o gol com o holandês Memphis Depay, numa bola cruzada aqui pelo Carrijo. Aí o Yuri Alberto escolhe o Memphis de cabeça, bola cai, Fabrício não chega e ele empurra
para o fundo do gol com o pé direito. Veio o segundo tempo, o Cruzeiro mandou no jogo, mas faltou chutar mais no alvo. O Hugo Souza não fez assim uma grandíssima defesa, aquele milagre, mas está tudo em aberto. Tudo em aberto. A vantagem é sim do Corinthians. Veio aqui e leva 1-0. Joga pelo empate. Mas o Cruzeiro, pelo que termina o segundo tempo, pode e deve jogar muito mais lá em São Paulo, no jogo da volta, exigindo muito do Corinthians. Torcedor cruzeirense, torcedora cruzeirense, nada perdido. Temos mais 90 minutos e o Cruzeiro tem time para chegar em São Paulo e derrotar o Corinthians. Hoje o Corinthians sai daqui e a sua torcida, todos estão muito felizes. Domingo, paixão e fé. Simbora, Cruzeiro! Simbora! Domingo, hein? Corinthians! Domingo é a vez do Cruzeiro na Neoquímica Arena, hein? O capitão do Cruzeiro, Lucas Silva, conversei com ele após o jogo no Mineirão. O Lucas reconheceu que o time não jogou bem na noite de ontem no Gigante da Pampulha. Não foi dos nossos melhores primeiro tempo e acabamos pecando por isso, tomando o gol, sendo surpreendido. Mas como eu falei aqui agora há pouco, a gente conseguiu, depois do gol, encaixar na partida, conseguimos chegar na área do adversário, conseguimos criar jogadas. Segundo tempo praticamente todo nosso, eles baixaram muito a linha. Também pecamos um pouco no erro técnico, um pouco de passe, de precisão, mas a gente, mesmo assim, a gente sai daqui com a cabeça erguida, porque a gente sabe que fora de casa a gente também já teve grandes atuações. Sem Romero muda, né? O meio-campo vai ter uma configuração diferente. Postura também para vencer fora de casa e buscar essa classificação lá em São Paulo? A gente tem um elenco qualificado e a gente sabe que quando sair entre o outro, dá conta do recado. Já aconteceu isso ao longo da temporada. Então, com certeza o Romero é um jogador muito importante, mas quem substitui, acredito que vai dar conta do recado para ir lá e a gente fazer uma grande atuação. Ô Lucas, conta pra nós, como é que um time pode fazer duas partidas tão distintas? O rei de Copa se impôs aqui esse ano todo, terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, 3-0 em cima desse Corinthians, meu amigo, que é o futebol. O que aconteceu nessa partida de hoje? Faz parte, isso é futebol. Tem dia que as coisas encaixam muito bem, tem dia que as coisas não andam tão bem. E temos mais um jogo, hora da gente corrigir, analisar, da gente se fechar aqui para ir lá e buscar a classificação. Avaliar a máxima de ser adversário indigesto fora de casa e vale obviamente a confiança. O Hepta tá vivo ainda, Lucas? Claro, com certeza. Já tivemos prova disso no Brasileiro, já tivemos grandes atuações fora de casa, então a gente vai lá confiante em fazer um grande jogo. Boa, Lucas Silva, aqui na Itatiaia, hein? Pra você que se liga na mais ouvida do Brasil. Já vamos ouvir o técnico Leonardo Jardim. Vamos debater o lance, hein? Pegou ou não pegou na mão do Memphis Depay na hora do gol? Na hora do gol do Corinthians. Polêmica já no Rádio Esportes. Da derrota do Cruzeiro ontem, Cruzeiro. Cruzeiro deu mole, hein? Deu mole o Cruzeiro ontem no Mineirão. Não foi legal a atuação do Corinthians. Vamos ouvir a análise do técnico Leonardo Jardim, justamente sobre esse desempenho do Cruzeiro ontem no Gigante da Pampulha. Bem, em relação ao jogo, a minha opinião é que até o gol do Corinthians nós não tivemos bem. Não tivemos bem na agressividade sobre o portador do adversário, não tivemos bem no passe, falhamos muito passe. Depois aos poucos melhoramos e na segunda parte melhoramos bastante. Em termos de segunda parte, um pouquinho de efetividade no gesto técnico, no passe, na finalização. O volume de jogo foi pouco, não se jogou 45 minutos, um jogo muito parado. E acho que a EUAR também tem uma palavra a dizer. O adversário parava o jogo, dava mais um toquezinho na bola, dava mais um toquezinho, deitava-se no chão e isto tudo parou o jogo. Muito tempo, jogámos menos de um tempo. E estamos no intervalo do jogo. E o que eu disse aos jogadores foi o seguinte. Muita gente dizia que ia ser fácil. Eu já tinha avisado que uma meia-final de uma Copa, com duas equipas de
uma camisola muito pesada, não há jogos fáceis. E foi isso que ficou mostrado. Acredite, enquanto que agora vai as críticas e vai a parte negativa, eu acredito que esta equipa, que ao longo do ano, teve muitos jogos fora de casa que foi ganhar, podemos também ir ganhar este adversário e qualificar. Por isso, é importante focar, recuperar bem e fazer um jogo a Cruzeiro no próximo domingo para qualificar. O primeiro tempo foi um primeiro tempo abaixo, né, do que a gente conhece do Cruzeiro. Você acha que o time ficou um pouco pilhado, um pouco nervoso na partida? E dentro dessa linha de jogar fora de casa, né, como que reverte para buscar essa classificação para a final? Obrigado. Não é... Nós vamos fazer um jogo na casa do adversário que também vai ser incómodo para o adversário, porque o adversário não pode atacar como um louco, pode sofrer, não é? Vai jogar outra vez no nosso erro, nós talvez vamos ter que ter outra vez as despesas do jogo. Prontos, mas esta equipa, já não me lembro quantos pontos fez fora de casa, mas fez algumas vitórias, jogos importantes, fomos ganhar no Fluminense, fomos ganhar no Botafogo, fomos empatar no Palmeiras, fomos empatar no Flamengo, com equipas muito boas. Eu tenho total confiança neste grupo, porque ele já mostrou ao longo da época que podem ganhar a qualquer campo. E é isso que vamos fazer. É isso que vamos fazer. Estamos nos 90 minutos, estamos a perder 1-0, mas queremos reverter a situação. Técnico Leonardo Jardim. Olha, eu quero te convidar a vir pro YouTube, já vamos ter os melhores momentos do jogo, hein? Os poucos lances de perigo, jogo muito catimbado, muito truncado, mas cola comigo no YouTube pra gente rever com análise do Ale Oliveira, do Fabrício. Tô curioso pra te ouvir, hein, Fabrício? O joguinho meia boca do Cruzeiro, Fabrício. Quero ouvir já a palavra do ídolo do Cruzeiro, o Fabrício Guerreiro, Fabrício Souza com a gente também no Rádio Esportes. Bora colocar na tela pra você do YouTube o que rolou ontem e Ale Oliveira, eu não sei, foi até perguntado ao Lucas Silva ainda há pouco sobre um comodismo do Cruzeiro, porque venceu há 2 semanas o Corinthians até com certa facilidade, fez um 3-0 tranquilão, um passeio. Ontem, nos primeiros minutos especialmente, Cruzeiro não viu a cor da bola, Corinthians pressionou muito e 1-0, e a gente fala já da polêmica, mas ficou até barato, só deu Corinthians no primeiro tempo, especialmente. Ale, boa tarde, Ale Oliveira. Boa tarde, viu, Tiagão? Boa tarde para todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. É verdade, o Corinthians dominou até pelo menos a metade ali do primeiro tempo, foi soberano, uma marcação muito forte, muito intenso. Ontem, inclusive, a gente conversando no Rádio Esportes, existia a expectativa que o Garro saísse jogando, fosse titular, né? E a gente falava sobre a falta de ritmo e de intensidade que o Corinthians poderia ter com o Depay, com o Yuri Alberto e com o Garro. O Dorival foi muito malandro, treinador experiente, vitorioso, e colocou um meio-campo mais aguerrido, mais marcador, com bastante intensidade, até para dar um pouco mais de liberdade para o Depay e para o Yuri Alberto, e conseguiu o seu objetivo, né? Porque o Corinthians realmente foi muito intenso e jogou muito bem, né? O Corinthians jogou como há muito tempo a gente não via, né? E realmente dificultou demais a vida do Cruzeiro, mas não acredito que o Cruzeiro não tenha feito uma boa partida por comodismo. Eu acho que algumas peças individualmente estiveram muito abaixo, mas muito abaixo. Eu acho que para se salvar ali no jogo de ontem, eu acho que o Lucas Silva e o Lucas Romero tiveram uma boa participação, mas só. E aí não tem esquema, não tem torcida, não tem sabe, desenho tático que consiga salvar, se tantos jogadores foram muito abaixo, mas muito abaixo do que a gente está acostumado. Poderia citar algum deles aqui, acho que o Fabrício Bruno, que eu considero um grande zagueiro, é um grande zagueiro, não teve bem, o William não teve bem, o Matheus Pereira joga muito mais, assim como o Caio Jorge, o Kaique, olha quantos caras que eu tô falando que não jogaram bem, os pontas não funcionaram. Então, assim, muita coisa não deu certo pro Cruzeiro no jogo de ontem. No segundo tempo o time melhorou, mas não o suficiente para vencer o bloqueio corintiano, que também usou a experiência para picotar o jogo, e no final das contas não foi uma noite bacana do Cruzeiro, mas tem uma situação que eu acho que o torcedor pode se apegar, o Tiagão. O Cruzeiro é mais time do que o Corinthians, não foi ontem, mas é mais time do que o Corinthians e pode sim no domingo reverter esse resultado. Ô, Ale Oliveira, a pergunta que o torcedor mais se fez ontem no estádio
era sobre o jogo do Campeonato Brasileiro, né? Você acha que isso teve algum peso? Tipo, gente, se a gente passeou neles aqui no Brasileiro, vamos repetir a dose. Isso tem alguma influência no time do Cruzeiro ontem, Ale? Não, eu não acredito. Sinceramente, eu não acredito. Vou ficar com essa minha impressão de uma jornada infeliz, de um dia ruim. Claro que se tem um dia para você jogar bem é na semifinal da Copa do Brasil, com o Mineirão lotado, com a sua torcida e tal. E acabou que o Cruzeiro não conseguiu. Mas eu vou ficar com essa atuação ruim individual de vários jogadores e não tem muito como salvar. Mas eu não acho que foi por acomodação ou por salto alto. Não acredito que tenha sido isso, não. Acho que foi realmente uma noite infeliz de vários jogadores. Agora a polêmica do gol do Corinthians. Curioso, né? A se registrar. Ontem no estádio, ninguém do Cruzeiro viu no campo, ninguém da transmissão. E eram várias transmissões ontem nas TVs, na internet, né? As transmissões com imagem. Ninguém viu o lance, mas hoje, Ale, pela manhã surgiu a imagem atrás do gol. Se a gente puder colocar o gol do Corinthians no YouTube, a nossa imagem é uma imagem mais distante, então, olha lá. Tá aí no YouTube, ó, o Yuri Alberto ganha do Vidalba pelo alto, e aí, Ale Oliveira, ó, olha o frame, aí paira dúvida. Essa imagem atrás que a gente não pode exibir, essa imagem que você tá vendo é do Tadeu Scafuto, nosso cinegrafista, mesmo com o zoom ali, ó, com a lupa, ela não é conclusiva, mas já dá pra ver a bola batendo, pelo menos a impressão de que bate. Só que na imagem atrás do gol, Ale Oliveira, pra mim, bateu no braço, viu, Ale? Eu tô com você nessa daí. Essa primeira imagem é muito difícil, um lance muito complicado e num primeiro momento deu a impressão de gol legal. Na imagem por trás do gol ali, fica bem claro que a bola toca na mão do Depay, né? Eu não sei se o VAR tem a possibilidade de ter essa imagem, fiquei com a impressão que não, inclusive, mas essa imagem de trás do gol, ela não me deixou dúvida. Aí vai da interpretação do cara, né? Se ele realmente, se a bola pega um pouco na cabeça, pega na mão, se teve a intenção, se ele não teve reflexo, enfim. Mas que essa bola, pela imagem de trás do gol, ela toca no braço do Depay, eu não tenho dúvida. É isso, vou trazer o Fabrício Guerreiro também pra roda. Quero ouvir João Vitor Xavier, o Cruzeiro. Em grande medida, ô João Vitor, quem foi ao Mineirão saiu decepcionado. Não sei se por mérito do Corinthians, que surpreendeu o Cruzeiro com a marcação mais alta, sufocando, mas quem foi ao Mineirão saiu decepcionado, porque esperava um Cruzeiro reflexo daquele 2025, né? Que foi o ano, Cruzeiro intenso, Cruzeiro pressionando, e não foi o que aconteceu, em especial no primeiro tempo. Boa tarde, João. Boa tarde, Thiago, Ale, amigos do Rádio Esportes. Eu acho que as duas coisas, Thiago. Um pouco porque o Cruzeiro, em especial no primeiro tempo, não conseguiu ser aquele Cruzeiro que nós nos acostumamos a ver durante o ano, né? Aquele time intenso, aquele time do segundo tempo, né? O Cruzeiro do segundo tempo foi muito mais parecido com o Cruzeiro da temporada do que o Cruzeiro do primeiro tempo. Agora, a gente também não pode tirar o mérito do adversário. O Corinthians conseguiu ser competente e eficiente no jogo de ontem. Foi um Corinthians absolutamente diferente daquele Corinthians do jogo no Mineirão, que tomou 3 na carcunda, né? Então, acho que o Corinthians aprendeu com a derrota que teve, estudou bastante o adversário, veio com uma proposta de jogo diferente e foi competente, em especial no primeiro tempo. E tem dia no futebol que é assim, Thiago, que a bola simplesmente não quer entrar, e não entra, né? Agora, tá perdido pro Cruzeiro? Claro que não. Ganhar de 1-0 do Corinthians lá em São Paulo é algo impensável para esse time do Cruzeiro? É claro que não, Thiago. O Cruzeiro tem total condição de vencer o Corinthians lá em São Paulo, 1-0, 2-1, 3-2, levar para os pênaltis, 2-0, se classificar no tempo normal. É claro que nesse momento o Corinthians vai para o jogo com um favoritismo, porque mata-mata nunca é fácil você tirar qualquer vantagem do adversário. Mas é absolutamente possível o Cruzeiro voltar de São Paulo classificado. Absolutamente possível. O Cruzeiro tem muito mais time do que o Corinthians. O time do Cruzeiro é um time muito melhor do que o do Corinthians. E se o Cruzeiro jogar o que sabe, o Ale gosta muito disso. O Cruzeiro no máximo, no prime, Cruzeiro, o melhor Cruzeiro domingo contra o melhor Corinthians domingo, Cruzeiro vence o jogo.
E se o Cruzeiro vencer o jogo, meu amigo, tem tudo para se classificar. Então, o Cruzeiro tem total condição de passar. Não pode deixar nenhum tipo de baixo astral, não é tragédia, gente. Perdeu por 1-0 pro Corinthians. Pode ir lá ganhar de 1-0, 2-0, 3-0, como já ganhou. Pode ganhar por 1-0 e classificar nos pênaltis, porque tem um grande goleiro, um pegador de pênaltis. Então, cara, acho que foi uma noite infeliz pro Cruzeiro, foi uma noite muito feliz pro Corinthians. Isso faz parte, isso é do futebol. Corinthians foi competente ontem. Depois todo mundo viu que ainda teve mais judinha ali do juiz e do VAR, num lance que eu na hora não vi. Ninguém viu, né? Ninguém viu na hora, né? Mas acho que está muito aberta ainda a semifinal e acho que o Cruzeiro tem totais condições de se reabilitar em São Paulo, Thiago. Boa, João Vitor Xavier, quero a opinião também do Fabrício. Já o João tem um recado importante para você ligado no Rádio Esportes, mas Fabrício Guerreiro. Cruzeiro deu mole, Fabrício. Também essa polêmica do gol do Memphis. Tô ansioso para te ouvir. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde, seu nome e seu bairro, Thiago. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Olha, o grande nome do jogo ontem foi Dorival Júnior. Jogadores do Corinthians fizeram uma boa partida também, mas o grande nome foi Dorival Júnior. Montou o time, jogou o jogo como tem que ser jogado. A gente tem que estudar o adversário, tem que neutralizar os pontos fortes do adversário, procurar entrar onde é que é mais fraco. No caso do Cruzeiro, o ponto forte do Cruzeiro é a transição rápida, é o Matheus Pereira sendo o principal articulador das jogadas, muita jogada pelas beiradas, e o Dorival conseguiu aí montar o time no 4-4-2, 2 jogadores sempre na pronta, nenhum momento o Mateuzinho ficou exposto, nem o Matheus Bidu, sabe, sempre 2 jogadores, o time muito comprometido na marcação, né? E teve um comportamento aí que eu acho que deixou a desejar no Cruzeiro, né? Eu acho que um jogo como esse tem que tentar se impor desde o começo, coisa que não aconteceu, tem que participar mais, tem que estar mais atento no jogo, ligado, se impor mesmo fisicamente, tem que ser malandro para jogar essa competição exige isso, né? O Corinthians mostrou que o brasileiro são 2 competições completamente diferentes, né? Do jeito que se joga o Campeonato Brasileiro, não dá para jogar essa competição. Exige mais catimba, mais malícia, mais malandragem, mais focado. O que aconteceu nas quartas de finais aí contra o Atlético Mineiro não aconteceu ontem. Mas, na minha opinião, tudo em aberto. Tá rolando até um lance polêmico aí, né? Que a bola bateu na mão do Memphis, não bateu. E a gente não viu nenhum jogador reclamar. Lucas Silva chegando atrás, não reclama, sabe? Parece que estavam meio assustados, né? E isso tem que mudar. Esse comportamento na Neoquímica Arena tem que mudar. Principalmente que ali dentro eles são muito fortes. Torcida apoia, gramado dificílimo, né? Chega a ser um gramado mais rápido que um gramado sintético. Então o time vai ter que se adaptar logo, sabe? E tentar se impor, tentar impor o seu jeito forte de jogar, né? Mesmo que o Corinthians provavelmente não ofereça o jogo de transição, o Cruzeiro vai ter que se impor, vai ter que ir pro 1 para 1, os laterais vão ter que participar mais, ao mesmo tempo não deixar espaço para o Corinthians contra-atacar. Então o Cruzeiro vai ter que fazer uma partida perfeita, mas é possível. Agora, falo mais uma vez, tem que ter personalidade, tem que ter muita gana para bater a mão no peito, chamar a responsa para trazer a classificação para Belo Horizonte. Boa, Fabrício, partiu São Paulo, domingão, Arena, o Corinthians, pode esperar, Corinthians, domingo vai ser outro Cruzeiro, pode esperar, viu, João? E é assim que se formam os grandes times campeões e vencedores, viu? Fabrício falou uma coisa aí, Ale, que é muito importante, é a hora do cara bater no peito e falar assim, vão lá para São Paulo para virar esse jogo lá. E os grandes vencedores, atletas vencedores, líderes vencedores e times vencedores são formados assim. Então acho que será muito importante para esse elenco, para essa geração do Cruzeiro, geração de Caio Jorge, de Matheus Pereira, de Lucas Silva. O Romero não está no jogo, mas é um líder desse elenco do Cruzeiro, do Cássio. Desses caras agora falaram o seguinte, olha, agora é a hora de nós nos marcarmos como uma geração vencedora. De chegar em São Paulo para daqui a 10 anos, 20 anos, ser lembrado do seguinte, aquele time do Cruzeiro campeão da Copa do Brasil perdeu em casa pro Corinthians, foi lá na Neoquímica,
com 40 e tantas mil, 50 mil pessoas lá e ganhou do Corinthians lá dentro. E não é novidade pro Cruzeiro, né? O Rei de Copas já fez isso tantas e tantas vezes. A história do Cruzeiro é marcada por isso, pô. Você pega aquele time do Cruzeiro campeão da Libertadores de 97, o Cruzeiro perde os 3 primeiros jogos, depois vai e ganha os 3 jogos seguintes, vai lá e elimina o Colo-Colo lá no Chile, né? Você pensa o Cruzeiro campeão da Copa do Brasil de 96, ganha do melhor time do Brasil naqueles anos 90, que foi aquele Palmeiras do Luxemburgo, lá dentro do Parque Antártica. Então, times campeões, eles passam por esses momentos. E é a hora desse time do Cruzeiro falar o seguinte: olha, nós não temos só um bom time, nós temos um time campeão, vencedor, e é esse tipo de jogo que marca os grandes campeões. Até porque a adversidade numa competição tão difícil como é a Copa do Brasil, que o Cruzeiro conhece tão bem, né, ô João? Não ia passar ileso toda a competição. O primeiro gol que o Cruzeiro tomou na Copa do Brasil. Claro que a primeira derrota também. E é hora de reverter. Não só os jogadores mais experientes, né? Mas os líderes técnicos desse time também precisam chamar a responsabilidade no domingo. É a hora que você separa os meninos dos homens. É jogo grande, é jogo grande. A Itatiaia vai estar junto, hein? A Itatiaia vai estar junto com o Cruzeirão. Domingo na Neoquímica Arena. O Cruzeiro, o Corinthians, começando com o Cruzeirão. O Corinthians pode esperar, hein? Domingo vai ser um Cruzeiro diferente. O Rubens Júnior, e diferente na escalação. Lucas Romero tá suspenso. Como vai ficar a programação do Cruzeiro até domingo? E o que faz o técnico Leonardo Jardim? O Cruzeirão diferente domingo, hein, Rubinho? Boa tarde. Pois é, Thiago, boa tarde. A reapresentação já aconteceu na Toca da Raposa para essa batalha final. Lucas Romero cumpre suspensão. Aí o técnico Leonardo Jardim, inclusive ontem, né, perguntado na sua entrevista coletiva, colocando algumas possibilidades, quem sabe o Lucas Silva fazendo outra função, tendo o Mateuzinho também no meio-campo. A primeira opção ali para a vaga do Romero seria o Wallace. E o clube que também nesse momento tem na Toca da Raposa, passando por exames médicos, o Vidalba, que foi protagonista de um lance curioso na reta final do primeiro tempo. Após sentir o tornozelo esquerdo, permaneceu em campo no sacrifício, mas acabou tendo alteração no intervalo da partida. Sobre o lance polêmico, conversei há pouco com membros da diretoria do Cruzeiro, que está analisando as imagens, ainda não se pronunciou sobre o acontecido, sobre o que pode o Cruzeiro, quem sabe, mandar um ofício à CBF. Por enquanto, o clube não fez nenhum tipo de pronunciamento a respeito do lance. A reapresentação já começou, o sábado de trabalho também. Agora é a batalha final e o Cruzeiro bem confiante, de cabeça erguida, Thiago. Muita reclamação da torcida do Cruzeiro, Rubens Júnior, sobre a venda de ingressos em São Paulo. O bilhete começou a ser vendido no site do Corinthians, que já foi uma queixa da torcida do Cruzeiro, né? Aqui no Mineirão, quem vendeu os ingressos do Corinthians foi o próprio Corinthians. Então, uma queixa grande da torcida do Cruzeiro em relação a isso. E com 1 minuto, os ingressos estavam esgotados, né, Rubens? Pois é, foi também naquela partida contra o Flamengo que aconteceu no Maracanã, um jogo decisivo pelo Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro não fala sobre o assunto porque colocou uma carga o Corinthians à disposição. Alguns ingressos são destinados, né, às torcidas organizadas, às caravanas que têm esse ingresso para uma revenda. O Cruzeiro não fala sobre o assunto, mas ingressos esgotados em menos de 5 minutos. Muita gente também já tinha se programado com hotel, com passagem para acompanhar o jogo fora, Thiago. E acabou ficando sem ingresso.